Pessoal, professor Nando Oliveira aqui trazendo para você mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a prova de Geografia que foi feita pela banca Consultec no ano de 2023. Essa prova é recente, ano 2023. Eu falei na aula anterior que eu ia dar continuidade. Você vê que essa banca, o governo da Bahia costuma contratar a banca IBFC, FCC e também contrata bastante também a banca Consultec. Hoje vamos fazer a correção simulada da prova de Geografia. Vamos lá para a página que a gente fez na aula passada. A gente fez aqui a correção já das primeiras 5 questões. 5 questões. E agora a gente quer dar 5 questões que a banca focou ali muito em LDB e tal. É um vídeo anterior que a gente fez. Se você quiser dar uma olhada, fica à vontade aí no canal, tem. Tá? E aqui é a continuação que a gente vai responder 10 questões. Deixa eu ver se eu respondo 10 questões. Às vezes o vídeo fica muito grande se a gente fizer 10. Vamos responder 5 questões também de Geografia da banca Consultec 2023, tá? Então aí, ó, a geografia é uma ciência que tem como objetivo o estudo da sociedade. É isso mesmo. Esse estudo se dá por meio de suas características de análise, entre as quais o espaço, território e a paisagem. Isso mesmo, geografia tem as categorias de análise. Vai analisar o espaço, vai analisar o território, vai analisar a paisagem, e dali a geografia faz uma análise de quais fenômenos e por que esses fenômenos estão ocorrendo, né? Sobre a produção do espaço, é correto afirmar, né? A produção do território antecede a produção do espaço, sendo esse processo denominado territorialização do espaço. Essa aqui não é uma questão fácil, né? É uma questão bem específica aí. Se você não é professor de geografia, essa questão tem uma complexidade alta, né? Mas a gente vai responder aqui para você explicar algumas coisas. Aí a 2 diz o seguinte: a maior parte do espaço geográfico brasileiro é ocupada pela agropecuária, a maior parte, sendo que as lavouras temporárias voltadas para a exportação, por oferecerem apenas uma safra anual, utilizam todos os solos aproveitáveis economicamente. Nossa, essa aqui foi muito, né? Essa aqui você já pode descartar, pode dizer assim, ó, tá errada. Por quê? Porque essa aqui, pessoal, é uma questão que ela fala um monte de inverdades, né? Todos os solos aproveitáveis. É aquela questão tipo assim, que o autor da questão, ele foi generalista, né? Ele generalizou, né? E aí todos os solos aproveitáveis economicamente estão sendo usados pela agricultura? Claro que não, né? Então com certeza essa 2 aqui está errada, né? Então a gente pode partir aqui para a questão 3, a resposta 3 é o seguinte: o processo de produção do espaço se faz condicionado ao capitalismo, tendo em vista que as relações de trabalho são subordinadas a esse modo de produção. Então a produção do espaço, o que é a produção do espaço? Precisa você entender isso, né? Produção do espaço, quando em geografia a gente fala produção do espaço, não quer dizer que a geografia está produzindo um espaço, um vácuo, não, né? O que a gente chama de produção do espaço é produção econômica e social desse espaço. Uma sociedade é um espaço geográfico, né? A sociedade, ela no espaço e no tempo, ela vai criando e modificando o meio ambiente. E na perspectiva, quase sempre, de produção, de produzir algo que as pessoas, a sociedade vai consumir. E é isso que é a produção do espaço. Seja uma fazenda, seja uma cidade, um sítio, uma estrada, tudo isso é a produção do espaço geográfico, que que a geografia usa essa categoria espaço geográfico para analisar. Quando a gente fala então espaço geográfico, quer dizer o espaço produzido, modificado, construído, alterado pelo ser humano, né? Então aqui a resposta correta realmente seria na letra 3, no número 3, né? Por que não poderia ser as outras? Porque a produção do território antecede a produção do espaço? Não, né? Porque território é uma categoria que vai depender do espaço, que é o território. O que é território? Território é quando está associado a poder, né? Território brasileiro está associado ao poder que o povo brasileiro tem sobre esse território, né? Não antecede a produção do espaço. Primeiro cria-se o espaço para depois ter poder sobre ele, né? Você cria uma cidade, você domina essa cidade. Mas não é uma inversão disso, né?
A 2 você viu que está totalmente errada porque ele foi generalizante, né? E vamos para as outras para a gente analisar. Aí aqui, o espaço produzido pelas sociedades anteriores à Revolução Industrial, embora a essência da aparência fosse ditada pelos caráteres históricos, não apresentava contradições nem desigualdades nas paisagens de um mesmo território. Claro que apresentava, né? Sociedade francesa, na Revolução e na Revolução Industrial até, né? Ela se dá justamente porque há muita desigualdade social. E aí as pessoas lutam e conseguem mudar a sociedade, né? E tem aquele lado que quer resistir. Você tem hoje uma luta entre conservadores e progressistas. O progressista quer que a sociedade caminhe em uma perspectiva de dar direito àqueles que têm poucos, ou que não tem nenhum, ou que o direito que ele tem ainda é lhe negado, né? Ele tem lá na lei, mas na prática ele não tem. Aí ele luta para que haja igualdade na sociedade. Aí há o conservador, que ele fala assim, não, a sociedade tem que permanecer como está, porque se ela não permanece como está, é uma subversão do que ela é. E aí nós temos aí essa luta. Então sempre houve essa luta entre aqueles que querem uma mudança para melhorar a sociedade e aqueles que querem que a sociedade permaneça a mesma coisa que ela é, desigual, desumana. Aí eles vão inventar um monte de coisa. Eles falam assim, não, se mudar vai ser uma perversão das religiões, vai ser uma perversão do capital econômico, vai ser uma perversão da mudança de poder familiar. Eles inventam uma série de coisas, mas a sociedade sempre busca mudanças e ela sempre houve. Portanto, a questão 4 ela está errada por causa disso, né? A produção do espaço industrial brasileiro, enquanto política de Estado, iniciou com o plano de metas na região Nordeste, em razão de sua posição estratégica ao longo do litoral. Essa aqui, ó, questãozinha bem... a produção do espaço industrial brasileiro, enquanto política do Estado, iniciou o plano de metas. Não, o plano de metas foi mais à frente, né? Mais à frente. Isso aqui se deu a produção do espaço industrial brasileiro, ela se deu lá desde 1930, 40, 50. Não está realmente ligadas a nada de plano de metas, muito menos se inicia na região Nordeste, né? Muito menos. Então, a questão 3 aí. Essa questão aqui, ó, de grande complexidade, tá? Por quê? Porque você teria que conhecer uma série de assuntos para você poder responder essa questão aqui. Não é uma questão fácil. Ah, mas é fácil para um geógrafo? Mais ou menos, não é fácil também. A gente tem que estudar para compreender, né? Questão 42, ela me mostra 2 mapas aqui. Me mostra aqui uma informação aqui. Isso aqui é costa do Chile, né? Pegando aqui outros países, mas principalmente o Chile. E me mostra aqui uma região também aqui, ó, no norte do continente africano, 2 regiões, né? No norte do continente africano, aqui provavelmente a Argélia. E aqui é um outro país que eu não me lembro agora qual, mas enfim, vamos ler agora a questão. A gente deu uma olhada no mapa, tá falando alguma coisa aí continental, pode ser clima, vamos ver o que é, né? Ele diz o seguinte: a análise dos mapas aliada ao conhecimento sobre os conceitos demográficos, tá falando sobre demografia e população, né? Quantidade de pessoas no espaço, aplicados à dinâmica da organização humana para o uso dos espaços materiais ou não, permite afirmar que as áreas destacadas em 1, 2 e 3 correspondem respectivamente às regiões. Que regiões são essas? Regiões são hiperpopulosas. Ó, se a gente análise rápida, né? Aqui, ó, daqui para baixo vai ser extremamente frio. Aqui, ó, Trópico de Capricórnio, vai ser aqui uma área temperada extremamente fria, né? E aqui, ó, grande parte do Chile está nessa parte, tá vendo? Do país Chile está nessa parte. Aí você tem aqui realmente uma concentração maior de população. Aqui também, ó, Argélia, Líbia, uma grande concentração também de população. E aqui também, grande concentração de população. Onde é uma área vazia na África, é nessa área aqui, ó, que aqui tem um mar, tem um deserto, o deserto do Saara.
Então é a região menos povoada, é essa região central aqui da África, né? Isso em algumas partes também, né? Porque se você pegar aqui algumas partes aqui, como Gana, Marrocos, bem povoado, mas tem grande deserto. É um grande deserto isso aqui, tá? É bem complicado viver aqui. A parte mais povoada vai ser aqui, vai ser essas regiões aqui, essas regiões mais litorâneas, né? Então você vai ter aqui realmente uma área de grande povoação, de grande povoamento, né? Essa é a questão 42. E aí nós temos o seguinte, ó. Superpopulosa, densamente povoada, de baixa densidade demográfica. Aí nós teríamos que analisar o seguinte. A primeira é anecúmena. O que é anecúmena? A gente precisa entender essa palavra. Anecúmena. É sem população, né? Que não é ocupado pelo homem, ó, sem população. Aí, então essa primeira tá certa aqui. Aí seria, ou então seria essa ou essa aqui, né? Agora, a área 2, que ele tá falando na área 2, ó, área 1, área 2. Área 2 ali. De baixa densidade demográfica. Sim, essa área aqui, ó, é de baixa densidade demográfica. Tem uma demografia relativa, né? Mas não é grande. Então é de baixa densidade demográfica e ecúmena. Ecúmena. O que é ecúmena? É que tem a presença do homem, né? Ecúmena. Vamos ver aqui, ó. Ecúmena. Ecúmeno, área habitável ou habitada da terra e apresenta condições adequadas à ocupação humana. Então aqui você vê que ele vai trazer também para as outras anecúmena, ecúmena. E aí o que a gente teria que analisar? Teria que conhecer bem esse mapa. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão de dificuldade, grau de dificuldade D, difícil, questão bem difícil, porque a gente não lida muito com essas áreas aqui, ó, do mundo, nem quem é geógrafo, tá? Então, a resposta é a 2, mas é uma questão bem difícil, não é uma questãozinha assim, fácil, essa questão é fácil, porque ele pegou pontos específicos no globo, distante, sem muita visibilidade, né? Porque se ele pegasse no norte ou no Brasil, seria fácil. Então se ele falasse assim, ó, essa área aqui do Brasil, aí fica São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, assim, essa área aqui, como é que essa área é? Ela é anecúmena, ecúmena, ou seja, tem muita gente, tem pouca gente? A gente ia falar que tem muita gente, né? Se ele pegar essa área aqui, a gente ia falar, tem pouca gente também, né? Essa área aqui, pouca gente, né? Por quê? Porque as populações estão mais no litoral, assim, ó, nessas áreas litorâneas, né? Inclusive aqui, ó, anecúmena, é uma área que tem pouca gente, né? Anecúmena, pouca presença do homem, foi isso que a gente votou? Foi, ó, anecúmena, que é pouca presença, inclusive ele usou essas palavras, então é uma questão meio complexa, assim, não é uma questãozinha fácil, não fala assim, é fácil, não. Não é fácil não, nem para quem é geógrafo. Por quê? Porque tem uma diversidade de coisas para a gente analisar. E às vezes tem uma questão que traz um mapa de um negócio nada a ver lá, de um distante, né? Agora aqui, ó, o mundo atual apresenta, essa questão 43, o mundo atual apresenta uma geografia dos conflitos, que identifica áreas de tensão espalhadas pelo globo resultante de fatores diversos e característicos de cada conflito, né? Aí ele nos traz aqui a alternativa, na qual não corresponde à área correspondente de ocorrência de conflito Então aqui, ó, rivalidade étnica, região dos grandes lagos africanos, mudança na fronteira, Afeganistão, disputa entre estados, Caxemira, rivalidade religiosa, Nigéria, guerra civil, Serra Leoa. Pessoal, ó, deixa eu falar para vocês o que eu sei. Aqui tem guerra, conflito, né? Não corresponde à área de ocorrência de conflito, né? Aí tem aqui disputa entre estado, Caxemira, aqui tem conflito. Rivalidade religiosa, Nigéria, né? Aqui tem conflito. Mudança de fronteira, Afeganistão. Tem mudança de fronteira, Afeganistão. Ó, a gente veio falar de conflito, tem conflito no Afeganistão, mas não é nessa questão de mudança de fronteira.
mas é uma questão nível D também, questão nível difícil. Por quê? Porque a gente vê falar muito em guerra no Afeganistão, mas não nisso aqui, mudança de fronteira. E aqui, rivalidade étnica. Na África toda tem rivalidade étnica, né? Com certeza tem na região dos Grandes Lagos. Então a resposta é a 2 ali. Não é uma questão fácil. Essa banca não pegou levinho, né? Pessoal, questão 44. A gente respondeu quantas? Uma, duas, 3, né? Vamos para a quarta questão. Questão 44. Nós temos aqui um mapa, né? Ela trouxe o mapa. Nesse mapa, ela trouxe aqui, ó, o globo, Oceano Atlântico e essas ilhas, Santa Maria, São Miguel, Açores. Isso aqui é próximo ao Brasil, né? Santa Cruz, Corvo, Flores, São Jorge. Trouxe aqui uma costa aqui próximo ao Brasil, mas é lá em Portugal, mais perto de Portugal do que no Brasil, né? Por isso tem os nomes ali em português. Aí, sobre a ocupação do imigrante oriundo das áreas cartografadas no espaço brasileiro, é correto afirmar que então a ocupação imigrante oriundo da área cartografada no espaço brasileiro. Então, gente que veio dessa área e ocupou aqui o território brasileiro. Tá certo. Questão 44. Nós temos aqui, ó, o governo metropolitano, interessado em impedir a exploração das novas terras portuguesas por outras nacionalidades, incentivou a vinda de imigrantes açorianos para o Brasil durante a colonização. Já é a resposta correta, que isso realmente aconteceu, né? Agora, grupos originários da região dos Açores foram fixados, sobretudo na Bahia, no Rio de Janeiro, durante o século XIV, com a finalidade de branquear a população. Não, nesse período de colonização, Portugal não estava preocupado com isso, não, porque ainda nem havia começado ali a transporte de negros para cá, né? As províncias de São Paulo e São Vicente foram destinos principais dessa imigração durante o Império, como solução para repor a mão de obra cafeicultora. Durante esse período aqui, café veio depois, né? O ciclo primeiro foi do ouro, né? Ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, depois do ouro, depois do café, né? Café em terceiro lugar. A primeira leva de casais açorianos, motivada pela promessa de vantagens enganosas, chegou ao espaço geográfico brasileiro na primeira metade do século XIX. Nunca vi falar de que o Portugal fez isso aqui, ó. Promessas de vantagens enganosas. Vinham para cá os fidalgos, que ganhavam terras aqui, poder, né? Mas nunca foram enganados, né? Muito menos açorianos. As atuais medidas restritivas em relação aos migrantes açorianos são semelhantes às adotadas por Getúlio Vargas durante a década de 50. Isso aqui não tem nada a ver. Ficamos com a resposta letra 1, número 1, né? Última questão aqui. Não obstante a importância histórica e contemporânea, por ter sido a primeira cidade capital da colônia e por exercer o papel de metrópole, com Interlândia, que supera o limite estadual, Salvador traz na sua dinâmica interna problemas socioambientais típicos da periferia do capitalismo mundial. Considerando as informações e os conhecimentos sobre a dinâmica do espaço urbano da capital baiana, é incorreto o que se afirma em questão 45. O que é incorreto? A capital baiana se apresenta como uma metrópole nacional polinucleada, visto que sua estrutura urbana se revela como uma teia de relações com todo o tecido urbano do país. Olha, questãozinha aqui, ó, incorreta, né? Salvador não é uma metrópole nacional. Metrópoles nacionais, se você botar aqui, ó, metrópoles, essa ficou fácil, porque Salvador, metrópoles nacionais do Brasil. A gente vai botar aqui e vai ver isso aqui, ó, principalmente, ó.
As maiores metrópoles brasileiras são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Belo Horizonte. São Paulo é a única pertencente à categoria grande metrópole nacional, enquanto Brasília, tá vendo? Rio de Janeiro ou Salvador fica relegada ao recanto lá e não é considerada uma grande metrópole, não. Pessoal, 5 questões de geografia. Deixa eu ver quanto tempo durou esse vídeo. Depois a gente volta para fazer mais simulados para a PM Bahia, para quem vai fazer aí concursos da banca Consultec, para você ver que a banca, ela aqui nessa prova de professor de geografia, ela botou somente pancada aqui, ó, questões só de nível difícil para específica de geografia, tá? Não é, essas questões não são fáceis, tá? Não são fáceis mesmo. E a banca explorou assim muito esses assuntos mais difíceis aí para todo mundo. Não foi fácil não. Isso aqui foi 2023. Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, banca Consultec. Fizemos aqui mais um simulado. Valeu e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like e curtir, tá bom?